Pronto. Bem, a gente já falou da parte introdutória e essa daqui mostra uma introdução, fala o que é sistema em tempo real, classifica os protocolos de acesso ao meio em dois tipos, os não determinísticos e os determinísticos, e vem até aqui em cumprimento de preâmbulo essa aula. Na semana que vem a gente vai tratar do CSMA DRC. Quando a gente tem diversos dispositivos numa mesma rede conversando, um dos maiores problemas que a gente tem é a colisão de dados. E a colisão de dados ocorre porque a gente usa o mesmo meio de comunicação para todo mundo. Então, está todo mundo fazendo uso do mesmo meio de comunicação e isso faz com que esse compartilhamento gere colisão. E o que eles mudam é a forma como cada dispositivo acessa o meio. Tem duas formas em que aceita que ocorra colisão, e aí são os protocolos não determinísticos. Você não garante que uma mensagem vai ser enviada até determinado momento, até determinado prazo. E um outro chamado... Um outro que aceita é que, sem aceitar a colisão, nesse caso a gente cria hierarquia. Ou a gente cria um mestre e um escravo, ou a gente cria uma mensagem que dá poder, e essa mensagem vai passando entre as estações, estabelecendo quem tem prioridade para acessar determinado meio. E como é que essa colisão interfere no sistema em tempo real? Se eu estou controlando o sistema e eu tenho um tempo máximo de atuação para que o sistema possa responder de forma adequada, por exemplo, sistema de controle de posição de satélite, ele tem que ter um controle de minutos de grau para que eu consiga ter a melhor recepção. Se o meu sistema for lento demais, ele não consegue acompanhar a alteração do posicionamento do satélite. E se na parte de comunicação entre o sensor e o atuador tiver outros elementos se comunicando e isso impedir com que a comunicação ocorra, o controle não vai ser eficiente. E por isso que essa parte de comunicação, hoje em dia, está sendo o maior gargalo dos sistemas em tempo real. Imagina que caia um servidor. A gente está usando o Teams. O servidor não é da UFO. Por mais que eu esteja usando o aplicativo que está no meu computador. O que acontece é, se esse servidor cair, essa aula não acontece. É a mesma coisa. E é um sistema em tempo real. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Tá claro o que eu estou falando, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, e aí, o que é um sistema em tempo real, se não aquele que reage aos estímulos oriundos do ambiente dentro do intervalo de tempo imposto pelo próprio ambiente? Foi o que eu acabei de falar. E aí a gente tem o tempo de resposta. Tem um tempo de resposta definido. Se eu conseguir atuar, perceber, controlar e atuar dentro desse tempo de resposta, eu tenho um sistema em tempo real. E a arquitetura dos softwares que estão gerenciando o sistema em tempo real segue essa estrutura de 3 camadas. Na verdade, uma das camadas é dividida em duas. Tem a camada de aplicação, tem a camada de controle de acesso ao meio, que é dividida em duas partes. Uma de enlace, que faz interface com a aplicação, e outra de acesso ao meio, que faz interface com a camada física. Cada uma dessas partes da camada resolve um problema. Tá? A aplicação ela disponibiliza para o usuário determinado
sistema. O controle lógico de enlace faz com que a comunicação ocorra desse sistema com essa camada intermediária, que normalmente é uma placa de comunicação, como, por exemplo, a placa Ethernet. Tem determinados comandos que eu consigo acionar e receber mensagens que vêm dessa placa. O controle de acesso ao meio é que manda o dado de fato pela camada física, tá? E a gente tem diversas camadas físicas, desde cabo até camada sem cabo, ou mandar os dados via wireless. Vamos dar um exemplo simples, tá? Eu tenho um Arduino, um botão e a gente vai ter um sistema que vai, ao apertar o botão, mandar uma mensagem no canal serial do computador. Então, eu vou visualizar a informação do sistema na tela do meu monitor serial. Onde eu estou usando a camada de enlace aqui e onde eu estou usando a camada de acesso ao meio nesse código? Alguém pode me dizer? Camada de enlace seria na comunicação entre o Arduino e o monitor, o dispositivo de Exatamente. saída. Aqui, ó, no Serial Begin, quando eu falo, ó, inicia a comunicação serial, e no Serial Print LN, eu estou fazendo uma comunicação com o meu monitor serial, que é a minha aplicação. E o acesso ao meio? O que é o meio para esse Arduino? Não é esse botão? O que é que identifica que isso aqui é uma entrada? Esse pin mode aqui. Ele está identificando que eu tenho uma entrada física. E eu estou chamando ela de push button como se fosse o índice 2. E quando eu faço um digital read, eu estou acessando o acesso ao meio do código. O resto só faz o só integra as coisas. Então, aqui eu estou mostrando para vocês com uma forma bem didática o que é acesso ao meio, o que é camada de enlace e tudo isso daqui são softwares. Até a camada física tem software em hardware, fazendo com que aquilo aconteça. Tem uma lógica específica que faz com que tudo isso aconteça. Tá claro, gente? Isso ficou claro? Sim. Sim. Bem, tem vários tipos de alocação. Vocês vão ver isso. Peço para vocês lerem e assistam a aula assíncrona. E tem os protocolos determinísticos e não determinísticos, como eu falei. O primeiro que foi criado foi nos Estados Unidos, na Ilha do Havaí, porque a Ilha do Havaí recebia informação. Eu tinha acesso a um grande computador em São Francisco. Em Honolulu tinha a principal comunicação com ele, e de Honolulu saíam diversos terminais acessando esse computador de Honolulu. E assim a gente tem a primeira comunicação. O terminal de São Francisco tinha um canal exclusivo de envio de dados. Então, todo mundo aqui ouvia o que esse cara mandava, mas o que esses terminais mandavam de volta podia haver colisão. Então, aqui começou a se criar os protocolos de como é que a gente vai trocar informação. E a colisão nas mensagens, pode haver colisão nas mensagens dos terminais. E o Aloha tenta resolver esse problema da colisão, porque você, mesmo ouvindo o meio, para começar a enviar os dados, nada garante que uma outra, como o outro terminal não está ouvindo o meio, ninguém garante que ele não vai começar a transmitir antes de você ter terminado, e outro vai começar a transmitir antes desse segundo ter terminado. E para aumentar a eficiência, eles sincronizaram no tempo
para diminuir a chance de colisão, mas mesmo assim havia colisão. Isso aqui é só para vocês saberem como foi criado, tá? Como começou a parte de comunicação entre dispositivos. Se a gente parar e pensar hoje, tudo se comunica via Bluetooth, em wireless, tem outras formas de comunicação, é muito primitivo a forma como o Aloha foi criado. O protocolo que a gente mais usa é o CSMA, tem vários tipos, tem o P persistente, o não persistente, cada um tem trabalha de uma forma, ele está sendo explicado aqui, mas a Ethernet trabalha com CSMA-CD, que é acesso múltiplo por detecção de portadora com detecção de colisão. Quando detecta a colisão, ele para de transmitir e espera um tempo aleatório. É o que está escrito aqui nesse fluxograma, tá? Então, a probabilidade de colisão ela aumenta exponencialmente conforme o tráfego e o número de estações aumenta. E o tempo para detectar a colisão é chamado de... é 2 vezes o tempo de propagação no meio do sinal. No pior caso, quando a estação B ouve o meio e o meio tá livre, ela transmite uma mensagem. Imagina que elas estão nas extremidades desse barramento, estação A e estação B. No tempo zero, a estação A transmite o dado. No tempo T menos um epsilon, que é uma fração infinitesimal, B transmite a mensagem. Acontece a colisão no tempo em que essa mensagem chega em B e o B só vai perceber, o A só vai perceber que a mensagem colidiu 2 vezes o tempo de propagação do meio. Então, o tempo máximo de propagação de uma colisão é 2 vezes o tempo de propagação do sinal no meio. E aqui tem a eficiência do CSMA-CD e ela pode ser vista através Não, aqui não tem a CSMA-CD, só tem os diversos outros tipos de CSMA. Mas dá para ver que é 1 sobre 1 mais 3 vezes o tal, vezes a taxa de transmissão sobre o tamanho do quadro. O tamanho do quadro é fixo, então isso aqui é uma constante. A taxa de transmissão é fixa. Então, o que muda é o tempo de propagação no meio. Então, quanto maior e mais distante é o cabeamento, maior esse tal e menor vai ser a eficiência do sistema. Os protocolos determinísticos estão listados aqui, tem o mestre-escravo, e a gente vai trabalhar com o mestre-escravo na prática. O Arduino propicia criar um barramento com os canais 4 e 5 analógico de comunicação mestre-escravo. Aqui está o mestre-escritor, escravo-recebedor, o código do mestre, o código do escravo. O mestre inicia a comunicação pela biblioteca wire.begin, pela biblioteca wire, com o comando wire.begin, e ele vai transmitir para um endereço específico. E aqui ele está enviando essas informações, x é e o valor de x de fato, que começa com 0 e depois o x é incrementado. E aqui ele termina a transmissão. E o loop fica fazendo isso. Ele inicia uma transmissão, manda x é 0. Na próxima vez, x é 1. E assim sucessivamente com um delay de meio segundo. O escravo tem que identificar qual é o seu endereço. Toda vez que ele recebe uma informação, ele roda essa função receive event e inicia a comunicação serial. O loop é só um delay, significa que ele não executa nada por si, ele só executa quando o receive event for comentado e tem uma entrada inteira how many. Aqui ele checa
se está disponível, recebe a informação como char, imprime o caractere, transfere. Isso daqui vai ser a primeira mensagem, a segunda mensagem está aqui, vai receber como inteiro e vai imprimir a mensagem como inteiro. Então, aqui eu consigo visualizar a mensagem que está sendo recebida. Então, no escravo, eu vejo a mensagem que o mestre enviou. Tem outro que é o mestre, o leitor e o escravo enviador, e é esse aqui que a gente deve implementar lá no laboratório. Não vou mostrar isso para vocês, tá? Porque isso vai estar explicado na aula assíncrona. Mas tendo dúvidas, a gente esclarece isso semana que vem. Tem um exercício aqui, é para montar um programa em que o mestre solicita a ação de acionar cada porta de saída do escravo, 3 a 6. E o escravo informa ao mestre que a ação foi executada. Então, inicialmente a gente vai trabalhar como escritor recebedor e depois a gente vai trabalhar como leitor e enviador. Tá? Apenas com a confirmação do escravo, o mestre solicita o acionamento da porta seguinte. Ao final, o mestre comanda o desligamento de cada porta na mesma sequência. Acrescente um delay de 500 milissegundos após cada ação de comando. E aqui eu tenho o Arduino Mestre 2C e o Escrave 2C, que vocês vão ver depois. Ok, pessoal? Tem o token bus ou token passing, onde eu tenho uma mensagem que é chamada de ficha e ela dá direito à estação que receber de mandar mensagens. E essa mensagem tem uma sequência de estações que recebe, envia mensagem, depois ela transmite essa ficha para a próxima estação. Quando ela envia mensagem, ela envia para quem ela quiser. Um caso específico é a rede em anel, onde tem um barramento em anel unidirecional, tem anel bidirecional também. E eu explico para vocês como é que isso aí funciona na aula 5. Aqui tem um exemplo de comunicação em anel entre Arduinos usando o canal serial, tá? E aqui está parte do código. Outro protocolo é o TDMA, que divide o acesso ao meio pelo tempo. E ele separa o uso da estação para enviar dados, um tempo de guarda pela metade no início e outro no final, para evitar que haja colisão entre as estações por falta de sincronismo no relógio. Tem os protocolos determinísticos, variantes determinísticas do CSMA, são os cabeçalhos forçantes, aqui está a explicação de como é que ele funciona e comprimento de preâmbulo. Bem, a aula vai tratar sobre isso. Então, eu peço para vocês assistirem essa aula aqui. E semana que vem a gente esclarece as dúvidas que vocês tiverem com relação a isso. Quando a gente chegar na semana que vem, eu vou passar o CSMA DCR. E aqui tem exercícios para serem feitos, tá? E eu vou dar pontos extras para quem fizer. Ok, pessoal? Beleza. Ok. Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. Esses exercícios o senhor vai passar na aula que vem? Sim. Você vai ver que o DCR faz uso de uma árvore binária para que a estação saiba se ela pode ou não pode transmitir. E a gente vai fazer exercício em cima disso. Beleza. Beleza? Aí depois disso tem a lista de exercícios. Ok, gente. Então, não tendo mais dúvidas, vou parar a gravação.